pontos lógicos e cadência. Começar com fatos que o cliente já conhece, acredita ou pode acreditar quando você usa fontes de terceiros. Isso aqui a gente passou na aula de gradualização. Conectar novas promessas e reivindicações de benefícios passo a passo aos fatos que você já estabeleceu para eles. Você faz sequências de motivos que apoiam suas promessas. Essa progressão de motivo faz suas promessas parecer verossímil, ou seja, verdadeira. Motivos aqui é o que os americanos gostam de chamar de reason why, tá? A razão pela qual. O que o cliente deve acreditar primeiro, segundo, terceiro e assim por diante para concluir que deve comprar de você. Não deixe o seu cliente confuso ou desorientado, ou achando que está perdendo tempo. Se isso acontecer, ele vai achar que seu argumento é frágil. Então, o que você deve fazer na hora que estiver escrevendo a sua copy é: o que meu cliente deve acreditar, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até ele chegar à conclusão que deve comprar de mim. Apresente seu primeiro ponto e apoie-o com motivos. Passe para o próximo ponto e o apoio com motivos e assim por diante. Você deve apresentar uma razão pela qual seu produto ou serviço é melhor do que outras soluções, uma razão pela qual o que você afirma é verdade, uma razão pela qual seu prospect deve comprar imediatamente de você. Lembre-se, sempre que você fizer algo que parece bom demais para ser verdade, algo que é incomum, algo que não seria normal do ponto de vista do cliente, justifique, dê uma razão para tudo isso. Alguns exemplos, tá? Mas tem muito mais do que isso na sua cópia. Mas a partir disso, você já vai entender o que deve fazer. Promoção, garantia estendida, compre kits maiores, adiciono novos ingredientes ao produto, bônus, tempo limitado. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui, tá? Aqui a Torx fornece uma razão pela qual seu papel é tão absorvente. As toalhas Torx absorvem 50% mais porque tem duas camadas de espessura. Ela faz uma afirmação e dá um motivo. Isso faz a frase ficar mais poderosa. Aí o cliente pensa o seguinte: isso faz sentido. Uma pessoa pode dizer: isso é o dobro de camadas e toma mais papel para absorver a água. Ou seja, não é só fazer a afirmação, absorve 50% mais de água, mas absorve por quê? Por qual razão? Então você está justificando a afirmação que você está fazendo. Então, se tu faz uma promoção, por qual razão está acontecendo uma promoção? Será que o produto está perto de vencer? Será que o produto não presta? Tudo isso passa pela cabeça do teu cliente. Garantia estendida. Mas por qual razão você está me dando uma garantia estendida? Será que esse produto não é realmente o que você está dizendo? Então você está entendendo? Tudo que você for fazendo, você vai justificando, dando uma razão. Veja esse outro exemplo. Qual desses dois exemplos sobre promoção fala mais com você? 50% de desconto em todo o nosso estoque. Ou 50% de desconto em todo o nosso estoque devido a um incêndio recente em nossa filial. O segundo dá um claro motivo para o desconto. As pessoas se movem por isso, porque faz parecer real. Então imagine o seguinte, um caso em que uma empresa entrou em falência, tá? Isso acontece muito. Aí ela coloca todo o estoque em promoção e as pessoas vão lá e compram tudo. E qual o motivo para essa promoção? Ela entrou em falência e precisa vender. Você entende que o cliente percebe que há um motivo real, uma razão real por trás disso, e ele vai lá e compra. Então, você precisa justificar o que você está fazendo, tá? Observação. Muitas vezes você vai precisar adiar a revelação de seus melhores benefícios até que o cliente esteja pronto para aceitá-los. Ou seja, você tem um benefício, toda a cópia tem benefício porque tem promessa. E aí, para você chegar nessa parte antes, você tem que provar e trazer pontos que façam o cliente aceitar a promessa que você vai fazer em seguida.
Então, é necessário, muitas das vezes, segurar os benefícios que você tem para apresentar até que seu cliente esteja pronto para aceitá-lo. Por isso que leads de história em copy funciona tão bem, tá? Porque você preparou o teu cliente naquele lead, tá? E ali ele já está preparado para aceitar as promessas e os benefícios que você tem para ele. Então, por isso que ele funciona tão bem. Palavras que são gatilhos lógicos que devem ser vinculadas a cada apresentação de benefícios e promessas individuais. Isso aqui está muito ligado ao que eu vou falar com você em seguida, que é cadência, tá? Você, seguido por, então, se, seguido por então, o motivo disso, a razão pela qual, por quê, por isso, portanto, consequentemente, aqui está o porquê, como resultado, na verdade, devido ao fato de. Então, para trazer uma explicação, você inclui essas palavras, tá? Ou seja, o motivo por trás do que você afirmou anteriormente. Uma forma fácil de fazer isso, para você se lembrar, é o que eu chamo de FPB. F igual a fato, apresente um fato, ou uma afirmação, ou uma reivindicação, tá? Prova, você pode colocar no máximo 3, e benefício que o seu produto garante. Cadência é o ritmo da maneira como a copy flui e se desenrola da abertura ao fechamento, ou seja, o close da sua copy. É como as palavras, frases, parágrafos, pensamentos e ideias se refletem e se constroem para formar a imagem na mente do seu cliente. A melhor maneira de descrever a experiência de ler uma copy com a boa cadência é que você está lendo alguma coisa e as imagens estão se formando em sua mente. Bons livros, boas músicas e bons textos têm cadência. Então veja como você vai fazer isso, tá? A razão pela qual a cadência de uma copy funciona e atrai as pessoas é que cada linha vende a próxima linha, cada pensamento vende o próximo pensamento e cada ideia vende a próxima ideia, e assim por diante. Então você pode ter uma cadência linear, micro, onde cada frase vende a próxima, ou você pode ter uma cadência macro, onde cada seção vende a próxima. O princípio é o mesmo. A maneira como é feito é cada linha seguinte explica a linha anterior. Então eu vou te dar um exemplo, tá? Você está aqui porque seu negócio é péssimo. Seu negócio é péssimo porque suas vendas são ruins. Suas vendas são ruins porque seu marketing é péssimo. Seu marketing é péssimo porque seus anúncios são péssimos. Seus anúncios são péssimos porque não consegue chamar a atenção. E quando você não consegue a atenção, você está nadando contra a corrente, esperando que alguém clique, converta e compre o que você está vendendo. Você pode arriscar, ou você pode nos pedir para corrigir seus anúncios e não apenas chamar a atenção, mas obter o tipo certo de atenção. Corrigiremos seus anúncios, que irá corrigir seu marketing, o que irá corrigir suas vendas, o que, em última análise, resolverá a maioria dos problemas do seu negócio. Aqui está como fazemos. Observe como cada linha explica as linhas anteriores e abre a porta para a próxima linha. É assim que funciona, tá? Então, veja só. Ó, você está aqui porque seu negócio é péssimo. E seu negócio é péssimo por quê? Motivo, a razão. Suas vendas são ruins. Suas vendas são ruins, motivo, seu marketing é péssimo. Então, você está vendo que a cadência está se estabelecendo. Cada linha está explicando a linha anterior. Exemplo no mecanismo, tá? Então, presta atenção. Mas o que ainda é mais preocupante para mim como médico é por que perdemos energia em primeiro lugar. Veja, na escola primária nos ensinaram que a energia vem dos alimentos, mas isso não é verdade. Então, meio contraintuitivo. Os alimentos são apenas uma engrenagem da máquina. Na realidade, a única e verdadeira fonte de energia humana é a ATP, uma substância química especial produzida por organelas intracelulares chamadas mitocôndrias, e ela também não fica flutuando dentro do corpo toda solta. Em vez disso, as mitocôndrias liberam ATP na forma de moléculas individuais, das quais as células podem retirar energia conforme necessário. Da mesma forma que você e eu retiraríamos fundos de nossas contas bancárias. Ou seja, a analogia que ele está fazendo, tá?
criando um contraste. E aqui está o detalhe mais importante. Quando você é jovem, suas mitocôndrias produzem ATP como se não fosse nada, deixando suas células com muita energia descartável para gastar à vontade. É por isso que as crianças geralmente parecem excessivamente ativas. Por exemplo, suas células têm acesso a muito mais ATP do que precisam, mas à medida que você envelhece, a produção de ATP das mitocôndrias começa a cair, forçando as células a se movimentarem. Em um orçamento, assim, em um primeiro momento, eles cortam despesas desnecessárias, como atividades físicas e mentais prolongadas, e em seguida começam a limitar seus gastos com coisas mais básicas, como se movimentar, falar, pensar e até mesmo ficar acordado. Então, o que ele fez aqui novamente, tá? Ele criou uma analogia entre o gasto de energia e um orçamento, por exemplo, para obras, tá? Então, cada valor, cada custo está bem definido e não pode gastar mais do que isso. Então, foi assim que ele fez e ficou muito mais fácil de entender, tá? E como a ATP continua a se tornar cada vez mais escasso com a idade, muitos dos processos essenciais que o mantém saudável começam a ser interrompidos. Além disso, em outras palavras, sentir-se cansado não é apenas uma sensação. É um sinal direto de que suas células estão perdendo energia. Isso pode colocar sua saúde, longevidade e padrão de vida em sério risco, pois literalmente todos os órgãos, músculos, ondas cerebrais e neurônios do seu corpo dependem da energia celular para funcionar. Portanto, quando descobrir que os seres humanos podem realmente ajudar a recarregar sua própria energia celular com a mesma facilidade com que carregamos nossos celulares, apresse-me em buscar este relatório imediatamente. Era tão urgente assim. Vê só o contraste que ele criou. Carregar o celular é muito fácil, tá? Então ele está dizendo que assim como carregar o celular, que é muito fácil, você pode carregar a sua energia. No entanto, é importante observar que eu não inventei essa técnica sozinho, pelo menos não completamente. Portanto, antes de prosseguirmos, gostaria de lhe contar brevemente sobre um bom amigo e paciente meu chamado Ben. Agora, para que todos saibam, Ben não é médico e nem cientista. Ele era jogador de hóquei profissional, mas mesmo agora, aos 74 anos, ainda é uma força a ser reconhecida. Ele realiza workshops para equipes de hóquei de primeira linha em todo o mundo, nunca perdendo um treino às 6 horas da manhã. Sua agenda está sempre cheia de viagens emocionantes e jantares, e quando está em casa, passa a maior parte dos fins de semana na praia, surfando com sua neta de 15 anos, onde a distância poderia facilmente ser confundido com um adolescente. Então você está vendo aqui que ele está trazendo um caso, tá? Um histórico de um caso real de uma pessoa que tem 74 anos, mas parece um adolescente. É claro que quando conheci o Ben, há cerca de um ano, não pensei muito nisso. Apenas presumi que sua energia aparentemente ilimitada e sua baixa gordura corporal era o resultado de ser um atleta de longa data. Mas tudo isso mudou na primavera passada, quando peguei Ben despejando um pequeno saco de pó em sua água durante o almoço. Não se preocupe, isso é perfeitamente legal, ele me garantiu. Atualmente, muitos dos jogadores que treinam tomam esse produto para obter energia e ele nunca é registrado como substância controlada. Ou seja, ele está dando essa explicação aqui para provar para o cliente, tá, que não é uma droga ou uma substância ilícita. Por isso que ele coloca que um bem é um praticante de esporte, tá? Porque eles têm sempre exames para ver se o cara vai ser pego ali no doping, se ele está utilizando alguma substância ilícita. Então, ao trazer essa analogia, essa ligação, tá, com um atleta, isso dá mais segurança ao seu argumento. É claro que bem sabia exatamente o que havia no pó. Novamente, ele não é um cientista. Portanto, como medida de precaução, decidi investigar esse ingrediente misterioso para ter certeza de que ele não estava tomando algo perigoso. E tenho que admitir que fiquei bastante surpreso com o que descobri. Veja bem, Ben estava certo. A substância em pó que ele estava recebendo não era uma droga e nem mesmo continha cafeína ou estimulante, ou seja, o que não é. Na verdade, era chamado de bioenergia Ribos
ou como alguns pesquisadores agora o chamam, o melhor atalho energético. Ou seja, o cara criou aqui, tá, um neologismo, o melhor atalho energético, e deixou mais poderoso aquilo que ele estava falando, porque bioenergia Ribos seria muito difícil do cliente lembrar. Aí ele colocou como o melhor atalho energético. Então isso ficou mais poderoso e mais fácil para o cliente estar lembrando, tá? Mas antes de mostrar a descoberta surpreendente sobre esse ingrediente e explicar por que você não deve comprá-lo, há uma coisa muito importante que você precisa entender. A ribose em si não é uma descoberta nova. Os cientistas sabem disso há décadas porque é a fonte de energia temporária que alimenta o processo de produção de ATP da mitocôndrias. Então, lembra que a gente falou na primeira aula, tá? Que você tem que explicar se isso é algo novo ou não. É algo antigo, mas que foi recém-descoberto. Aí você explica por que foi recém-descoberto ou foi trazido de volta, tá? E o mais interessante é que nossas células já sabem como produzi-la naturalmente. Mas aqui está o problema. Embora os ribos tenham sido criados com a finalidade. E o mais interessante é que a nossa célula já sabe como produzi-la naturalmente. Mas aqui está o problema. Embora os ribos tenham sido criados com a finalidade de produzir ATP, suas células também precisam de ATP para produzi-lo. Basicamente, é o mesmo que você precisa para produzir ATP. É basicamente o velho enigma de que você precisa de dinheiro para ganhar dinheiro, ou seja, uma analogia para ficar mais fácil de entender, tá? Isso aqui é muito importante quando você estiver colocando algo que é difícil para o seu cliente entender. Portanto, quando a saída de ATP da mitocôndrias cai com a idade, isso pode fazer com que a produção de ribose também caia, o que pode levar a uma queda ainda maior nos níveis de ATP e assim por diante, criando um ciclo vicioso de perda de energia que continua até que eventualmente você não tenha mais energia alguma. É por isso que sentimos a fadiga relacionada à idade, mas recebemos essa bioenergia. O Ribos parece oferecer uma solução porque é o primeiro e único Ribos patenteado do mundo, feito em laboratório e projetado para ser tomado por via oral. E vou lhe dizer que esse produto não é brincadeira. De fato, um estudo de referência descobriu que mais de 200 adultos que se sentiam extremamente cansados devido a problemas de saúde receberam Ribos de bioenergia. Seus níveis de energia aumentaram em média impressionante de 61% após apenas 3 semanas de uso. Lembra que a gente falou na primeira aula que você tem que colocar aqui um estudo científico, testes que aconteceram e a porcentagem disso, X para X, teve o efeito Y. Lembra disso? Então, está sendo feito aqui, tá? Então, esses pontos são muito importantes, que eu toquei com você na aula 1, com aquelas diretrizes, o template que eu passei para você. Você tem que ficar ligado nisso para que o seu mecanismo realmente seja bem sucedido.